Boa noite. Vamos esperar aqui o pessoal entrar e aí a gente já vai começar a nossa live sobre empreendedorismo. Nosso convidado já está entrando, vamos só aguardar ele se conectar. Boa noite, Michel. Tudo bem, Denis? Como é que tá? Tudo bom? Tudo certo. Que bom. Então, vamos bater um papo aqui bem legal. É um prazer, obrigado aí por ter aceitado o convite, tá? Imagina, eu que E agradeço. espero que a gente consiga trazer bastante conteúdo legal aí pro pessoal tirarem suas dúvidas, tá? Legal. Primeiro, quero te dar o parabéns, né? Parabéns pela coragem de entrar, de se jogar e principalmente pela coragem de realmente buscar fazer o diferente, sair da tua zona de conforto. E daí o pessoal vai conhecer um pouquinho tua história. Quero que tu conte um pouquinho aí de como tu teve essa coragem e o que isso fez de diferente na tua vida, né? Eu acho que a Legal. primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: para que você contasse um pouquinho para a gente o que você fazia antes de ter essa coragem de empreender, enfim, de largar tudo, largar. Eu sei que você trabalhava em grandes lugares, trabalhou em grandes lugares, e eu queria que você contasse um pouco de onde você trabalhou e como você tomou essa tua primeira atitude aí de se jogar no mundo dos negócios. Legal. Eu sou natural de Caxias, né, Denis? Para quem me conhece, que tá nos assistindo. Então, Caxias do Sul é muito correta em alguns sentidos e a pessoa já nasce sabendo mais ou menos o caminho que ela vai ter que seguir, né? Uma cidade completamente industrial, então quem arrisca para qualquer um dos outros lados já é um pouco visto com outros olhos perante a sociedade. Então, sempre trabalhei em empresas grandes e trabalhando sempre com a comunicação. Comecei minha vida profissional há muito tempo atrás, lá no Jornal Pioneiro, né, onde aprendi bastante, conheci bastante gente legal e entendi que comunicação era o que eu gostaria de fazer e o caminho que eu ia seguir. Aí tive muito tempo depois, um pouco tempo depois, eu trabalhei na RBS TV, daí já na minha área, né, a área de marketing e comunicação. Então a RBS foi uma escola, porque a RBS TV é uma empresa gigantesca, é a segunda maior empresa de comunicação do Brasil. Né? Hoje a gente sabe que passa por algumas dificuldades, mas na Uhum. minha época eram mais de 5 mil funcionários, né? Com sucursais, era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio, São Paulo, Brasília. E depois da RBS, aí tive um tempo fora do país, onde eu também trabalhava com comunicação. Fiquei um tempo em Portugal, na Universidade do Minho, Por que a Universidade do Minho, né? Eu fui para Portugal com essa cabeça, tentando agregar algo na minha área. E a Universidade do Minho veio porque a escolha, não escolhi o local, eu escolhi primeiro aonde eu iria estudar e o que eu iria fazer para depois ver onde que era esse local. A Uhum. Universidade do Minho foi considerada durante muito tempo a referência em comunicação na Europa, mesmo trabalhando, mesmo sendo em Portugal. Então fiquei lá durante um tempo, depois voltei para o Brasil, pude aplicar em outros lugares. Trabalhei num shopping também, né, sempre na área de marketing. E depois o meu último lugar de emprego em Caxias foi a CDL Caxias, que foi uma escola, porque a CDL trabalha com empresários, então eu trabalhava direto com a cabeça pensante de mais de 80 super lugares em Caxias, né? Então, os diretores da casa são donos das maiores empresas de Caxias. Então, Isso. todas essas empresas de Caxias estavam reunidas no mesmo lugar, que era a CDL. Aí, então, as coisas foram passando, né? As necessidades de mudança foram surgindo. A gente vê muito quem empreendeu no passado em Caxias não tinha experiência e não tinha conhecimento de causa. E nós temos experiência e temos conhecimento, que a gente estuda para isso.
A gente estuda, a universidade nos ensina a empreender, né? E por que não empreender? E aí foi que daí vem a segunda etapa da conversa. Que legal, que legal. E dá para ver que essas grandes empresas que você falou e mencionou são hoje realmente o carro-chefe, assim, digamos, da comunicação, né? Aqui na cidade de Caxias, e não só Caxias, né? Abrange aí boa parte da região do sul. E a experiência que eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco de perto quando tu teve foi de CDL, né? Grandes lugares aí que você teve que era responsável, né, na verdade, por muitos lugares, muitos eventos importantes, né? Teve aí grandes eventos que eu lembro que você mencionou, que estava, na verdade, toda a responsabilidade de estar gerindo, né? Então, assim, a gente encontra uma pessoa que tem uma grande responsabilidade numa empresa muito grande, onde, digamos, muita gente olhando aí no, digamos, na tradicional um tradicional círculo de vida, né? A gente busca chegar numa grande empresa, ter um grande cargo, porém se estabilizar. E aí percebe-se que quando você chegou nessa grande empresa, chegou com esse grande cargo de grande responsabilidade, tu aí decidiu dar outro passo, né? Um passo, digamos, mais importante. Uma liberdade aí. Eu acredito que, tendo a oportunidade de te conhecer, uma liberdade não só financeira, mas uma liberdade pessoal também, né? Que tu fez a tua mudança aí hoje, tu tá vivendo em Torres, não é isso? Isso aí. E Que daí legal. quando eu sempre falo o seguinte, quando a gente trabalha dentro de uma empresa, né, somos CLT, que nem eu digo, aquela coisa, horário de entrada, horário de saída, e tu se fecha um pouco para as oportunidades. E eu via muito a vida passar, e eu tinha muitos exemplos positivos dentro do lugar que eu trabalhava. E eu comecei a pensar o porquê não, né? Só que o porquê não tem que ser uma coisa elaborada e pensada, né? Empreender Isso. também não pode ser de qualquer jeito. Eu acho que tu tocou num ponto importante, né? Não é só empreender, é saber no que tu tá empreendendo, né? Qual negócio tu vai abrir, qual negócio tu tá indo atrás. Então, assim, eu queria te fazer outra pergunta, tá? Quais foram agora, diz pra gente qual que foi o maior medo, não só o maior, mas os maiores medos de tomar essa atitude e dizer, não, agora chegou a hora de largar, deixar para trás ali a carteira assinada, o CLT, para ir buscar o meu sonho, para ir buscar o meu negócio. Quando que tu se sentiu confortável e quais foram os maiores medos que tu sentiu aí para fazer essa decisão? Eu acho que a coragem de mudar e arriscar, ela traz junto um monte de ansiedade, de coisas que a gente carrega e não tem muito como fugir. Faz Hum, parte, eu acho que isso é benéfico também para que a gente faça as coisas de maneira correta. Mas a partir do momento que tu encontra o que tu gosta, tu encontra a tua paixão, tu começa a pesquisar. Então realmente foi um trabalho de saber que o que eu estava planejando já tinha sido estudado e pensado, né? E feito um trabalho de campo, principalmente, e o que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, o que eu vou propor. Já existe isso nesse lugar que eu vou quais são como funciona o mercado, porque Caxias é muito específico em tudo, né? O mercado de Caxias é muito diferente de qualquer outro lugar. Então, e o litoral é diferente de Caxias, é diferente de tudo. Então é isso, tu estar tá cercado de boas informações para que o teu medo seja cada vez menor e que as coisas dê certo. que legal, que legal. Ah, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente do. Acho que assim, resumir, digamos, com uma palavra, tá? Porque tu é um cara novo, arriscou, a gente volta a falar que isso daí é assustador, tu largou grandes lugares pra estar empreendendo no teu negócio. Então, diz pra gente assim, eu acho que com uma palavra só, o que te levou a tomar essa decisão definitivamente? A vontade de mudar e principalmente de olhar pela janela e ver os carros passando na Sinimbu e achar que aqueles carros é a tua vida passando e tu não fez nada por ti, por Que si. legal, que legal. Acho que realmente a vontade, né? A vontade nos faz ir um pouco além do que a gente imaginou muitas vezes que poderia ir, né? Uma coisa legal que eu queria que você falasse pra gente é o que significa liberdade para você? Hoje, já, com tua experiência, já está um ano, digamos aí, galgando e crescendo muito, isso daí vale mencionar.
Que a gente está falando de um cara que foi para o mercado do zero e conseguiu dar um up muito grande, né? No teu negócio, no teu nicho. Eu queria que tu falasse pra gente o que significa liberdade. A liberdade é poder tomar as tuas atitudes e principalmente trabalhar em prol de uma causa pessoal, né? Pessoal que eu digo é a sua empresa, enfim, como quiserem chamar. Uhum. Porque a gente se sente preso quando trabalha para uma empresa, enriquecendo os proprietários da empresa. Isso é E verdade. trabalhando para si só, né, a liberdade é essa. Tu vai trabalhar muito mais do que tu trabalhava antes, com toda certeza. Os horários, não existem mais horários, né? Tu trabalha Não 24 existe horas por férias dia. marcadas, né? Exatamente. Tu trabalha muito mais que antes e é uma escada, né? Tentando conquistar a confiança do mercado de trabalho, pouco a pouco, mas que o resultado, cada ganho, cada passo que tu dá, uma conquista, é uma felicidade que não tem tamanho. É muito diferente de uma felicidade quando tu está dentro de uma empresa que tu faz uma coisa meio pragmática, né? E Uhum. quando é para si, para sua empresa, cada conquista assim, é uma vitória celebrada com 1000 fogos. Que legal, que legal. Isso é importante mencionar, né? As pessoas às vezes falam, vou largar o meu emprego e vou fazer o meu horário, vai ser mais viável. Pelo contrário, né? Pelo O contrário. mundo gira de uma forma totalmente diferente, né? Exatamente. E nesse meio aí de empreendedorismo, o que a gente vê muito são, na verdade, muitas mentes empreendedoras ligadas e amarradas à carteira de trabalho, a rotinas, a não acreditar no teu sonho, né? Não acreditar no próprio sonho deles. Então, assim, agora vamos falar um pouquinho aí da tua empresa, né? Vamos falar do que tu faz, mas eu queria realmente deixar um ponto aqui bem legal, que durante um bom tempo aí eu tive a oportunidade de te acompanhar toda essa mudança, né? E o que eu acho mais legal é que tu sempre esteve preocupado com tua vida financeira, né? Tu sempre Exato. esteve preocupado, não, mesmo empreendendo, tu não ficou parado. Tu sabe que a base não é ter só um ativo, né? Tu sempre teve esse cuidado de não ter só um ativo, de buscar mais ativos na tua vida, buscar mais outras fontes de rendas. E com isso aí tu conseguiu atingir grandes negócios. A gente acompanhou, a gente viu de perto tu fazendo a propaganda, o mercado aí da parte do marketing, né? De grandes hotéis, de grandes lugares onde realmente conseguiram conquistar aí a tua... Na verdade, que conseguiram ter a excelência do teu trabalho, né? Então, assim, eu queria agora que tu contasse um pouquinho pra gente do teu trabalho. O Michel aí é um cara que eu já adianto, trabalha com marketing digital espetacular, né? Faz um trabalho bem legal empresarial. Muitas empresas não já conheciam o teu trabalho na CDL e aí tu transformou isso de uma forma muito eficaz para tua vida pessoal, para tua empresa. E o que eu acho mais legal aí na tua vida é que tu sempre se preocupou com a parte financeira, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas consultorias com o Michel. A gente sentou, eu fiz a consultoria ali, mostrei as partes de finanças, a gente sempre organizando os gastos, os lucros, e com isso a gente conseguiu girar. E hoje aí, com praticamente quase um ano, né, Michel? Ou um pouco mais. Pouco mais de um ano já, com a empresa um pouco menos, né? Porque Uhum. foi um tempo bem legal de estudo de mercado e tal. Mas o que eu posso falar, Denis, é assim, a gente tem que investir em si, né? Não só no lado profissional, mas acho que no lado pessoal também. A gente merece ter as coisas, a gente merece poder usufruir, merece ter os momentos legais. E tu só vai ter isso se tu tiver a tua inteligência e habilidade financeira. É saber controlar eu vou chamar de controlar, porque na parte financeira tu entende mais que eu, mas eu posso chamar de controlar os teus gastos, controlar teus ganhos, enfim, os teus investimentos, isso é super importante. O que eu posso dar de informação, assim, de dica também, é os supérfluos, né? Eu acho que tendo essa habilidade financeira, nossos supérfluos caem muito. Todo mundo que a gente segue, esse pessoal que fala muito de mente milionária, esses arrobas do Instagram são muito bacanas, porque eles nos dizem isso. Eles nos falam, por que ter um carro se eu calcular o Uber em São Paulo, por exemplo, vai gastar muito menos, né?
Isso. Então, as compras passivas, que sempre foram as compras que eu fugi quando eu estava em Caxias, eram as compras que iriam me fixar raízes por muito tempo. Que legal. Então, eu iria ficar muito preso, de repente, 30 anos. Não sei se era isso que eu queria, então eu sempre fugi um pouco. Por isso, precisa da habilidade financeira, para ter cuidado com os supérfluos e cuidado com as compras passivas. De repente, pode ser que seja necessário, né? Mas o necessário não necessário no meu caso, por isso, entender. Outra coisa que é legal de dizer é assim, ó, você é o que você convive. A gente vê muita gente falando aí, tem estudos já na internet sobre isso. As 5 pessoas com que você mais convive é o que você é. Com Então, assim, toda. né, gente, vamos conviver com gente positiva, gente que traga coisas legais, gente empreendedoras. Ah, mas no meu ambiente de trabalho não é legal conviver. Mas então faz o teu trabalho e convive com quem é legal, entende? A gente é com quem a gente convive, é só tu olhar ao teu redor. Gente baixo astral, tu vai ser baixo astral. Gente legal, tu vai ser legal. Então isso é energia. Energia positiva sempre, acho que é fundamental, né? O momento que a gente vive precisa disso. Ter predisposição para mudança o tempo inteiro, por mais que tu esteja dentro de uma empresa. Vou falar da minha área, tu é da área da comunicação, abre o teu e-mail, né? Daqui a pouco vai surgir uma assessoria para te fazer, vai Isso. surgir alguma coisa. Isso se chama predisposição, né? Porque a predisposição faz com que tu abra teus horizontes. O dia que tu vai comprar um carro, tu quer um Gol branco. Tu nunca viu um Gol branco na rua. O dia que tu resolve comprar o Gol branco, tu vai só enxergar Gol branco. Ó, Gol branco. Então, Isso é muito verdade. então isso é um exemplo pequeno para dizer que as coisas vão aparecer para ti. Vão surgir, né? Se tu quer mudança, se tu quer coisas legais, elas vão surgir para ti. Isso é muito legal. Ter mais de uma fonte de renda, que eu acho que é o que a gente vai, o que tu tocou antes no começo, no assunto que a gente vai falar depois. Não viver muito do passado, né? O que passou foi a experiência, mas ninguém vai viver do passado, então bola para frente, pensa em coisas novas, empresas novas e gente nova na tua vida, que é importante. Não pensar negativo, por isso sempre energia positiva e não tentar agradar todo mundo, né? Faça o que for preciso, não passe por cima de ninguém, mas faça as coisas para si. Isso é bem legal, Michel. Todas as tuas palavras aí eu assino embaixo, é verdade. O que geralmente eu até prego bastante quando a gente está conversando, quando eu tenho oportunidade de estar levando aí um pouquinho do que a gente sabe do mercado financeiro para algumas pessoas, eu gosto sempre de começar falando uma coisa muito importante, que é o seguinte: o que significa investir? Quando a gente fala em investir, a gente pensa, só que investe é aquele cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ele vai lá e vai investir. Então, assim, a tua mente já começa a trabalhar totalmente errado com isso. Por quê? Mas é normal, a culpa não é tua. A culpa não vai ser tua, a culpa não é minha. Porque a gente cresce com essa educação. Infelizmente, a gente cresce sendo mais importante tirar um 10 numa prova numa escola do que você saber dividir quanto que eu ganhei da minha mãe, o que eu vou gastar, quanto que vai sobrar. Eu quero comprar aquela coisa para mim no futuro, quanto eu preciso guardar. Então a gente começa nesse ponto de partida. Então, assim, o investir muitas vezes é você levantar, é você acordar, é você enxergar que eu conheço um pouco mais desse assunto. Então, por que não investir nesse assunto? Então, eu conheço sobre construção. O porquê não investir sobre construção, né? Hoje a gente tem um mercado gigante que está girando capital gigante em todas as áreas. A gente fala na área do barbeiro, na área de cerveja. A gente está com um projeto bem forte numa área com esse pessoal das cervejas, justamente por isso, porque o mercado ele está expandindo de uma certa maneira que se você não acorda e você não vai atrás das informações, você não investe, em primeiro lugar, em si mesmo, você não vai conseguir ter uma manhã diferente. Você vai ter uma manhã do mesmo jeito que o vizinho está tendo uma manhã. Então, Faça muitas coisas vezes a gente... diferentes para ter resultados diferentes, né? Exatamente. E o arriscar, né? O arriscar, ele apimenta tudo. Arriscar apimenta tudo. A gente cresce com a ideia, um exemplo que, vou pegar meu dinheirinho, vou colocar numa poupança que é mais segura. Então a gente cresce muito preso a certas seguranças, né? Então essas seguranças muitas vezes nos prende a dar um passo à frente. A gente pega exemplos, eu falo da minha área, do mercado financeiro, você analisa, se você apimenta um pouco mais a tua carteira, você apimenta um pouco mais teus 100, teus 200, teus 300 reais, seja o que for, tu consegue ter uma rentabilidade muito maior.
Então, muitas vezes, o que nos falta é a coragem de arriscar, né? Então, o empreendedorismo é muito disso. A gente pega pessoas hoje, a gente pega a área dos startups, meu Deus do céu, é uma área que não para de crescer constantemente, porém, tu olha ali startups em 6 meses tendo resultado que empresas de 10 anos não têm, né? Por quê? Porque a gente volta àquele ponto de partida lá do começo da nossa conversa. A gente hoje tem muitos empreendedores sendo empregados e muitos empresários não sendo empreendedores. Então essa é uma briga constantemente que a gente não entende. Aí, como é que aquele empresário tem grande sucesso, porém ele não é empreendedor? Por um ponto simples, bem simples. Ele paga pelo teu QI. Ele paga pelo teu conhecimento. Ele paga pelo teu lado empreendedor. Tu vai empreender para ele. E o resultado vai vir para ele. Tu vai pegar uma fatia muito pequena desse resultado, né? Então isso é bem legal a gente mencionar. Como eu tinha falado, eu trabalhei com marketing digital. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente do que é esse mercado. Óbvio, muitas pessoas com certeza já estavam passando ali o seu history. Em algum momento viu uma propaganda de marketing, porque na minha não para. O meu history não para de acontecer isso. Então, eu tenho certeza que alguém já ouviu falar sobre isso. Influência nem precisa falar, né? Hoje, praticamente, um influencer é muito mais famoso do que um ator da novela das 9 de antigamente. Então, ele consegue atingir muitas pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a tua área, sobre o teu marketing, como tu conseguiu chegar aí no litoral de Torres, ter a tua qualidade de vida, ter a tua liberdade na tua qualidade de vida e hoje ter em conjunto, na verdade, a tua liberdade financeira, né? Tu consegue engalgar e consegue dar grandes passos aí que já estão previstos. Legal. O marketing digital, todo mundo tem um pouco, assim, que nem treinador de futebol, todo mundo domina um pouco, mas para quem está na área de fato sabe que ele é muito mais detalhado, muito mais trabalhoso, né? Então, para vocês terem uma ideia, 130 milhões, eu até anotei aqui algumas coisas que são legais de Tá legal? falar, porque passam meia batida. 130 milhões de pessoas hoje no Brasil usam a internet, né? Então a gente está falando de um país de 220, sei lá, milhões de habitantes, 130 milhões de pessoas usam a internet. E 90% dessas pessoas usam o Google. Então, assim, ó, Google AdWords, ferramentas fáceis de investir são extremamente importantes, né? 92 milhões de pessoas usam o Facebook no Brasil e 50 milhões de pessoas usam o Instagram. Então, assim, ó, empresa, não tem para onde tu fugir. Esse é o canal, né? Tu gosta de mídia tradicional? Beleza, mantém tua mídia tradicional, mas tu só vai ter resultado tendo o investimento correto nas redes sociais. Isso é bem legal. E Isso é importante. algumas dicas que é legal de dar, assim, para quem gosta vou contratar a minha empresa de marketing digital, mas vou ficar atento às coisas que eles vão fazer. Então, assim, ó, monitore a sua marca. Tem diversos sites na internet que o próprio Google disponibiliza, que tu bota lá o nome da tua empresa, cada vez que ela é citada, tu recebe um aviso. Então, são coisas simples e de graça, né? Acompanhe os seus concorrentes, isso acho que a gente tem que fazer o tempo inteiro, então empresas, empresários façam isso, por favor. Monitore o seu mercado, saiba o que mudou, conheça as regras, se tu precisa de regras, conheça as leis brasileiras ou internacionais, tu trabalha fora do Brasil também. Verifique muito o SEO do seu site, né? Quais são as palavras-chave, que você usa. O seu site tem que ser bem ranqueado, então assim, não adianta fazer um site caseiro que não dê resultado, faça um site caseiro que dê resultado. Então, assim, Uhum. tem diversas ferramentas na internet que a gente consegue deixar o site redondinho e legal. Vou já responder aqui que tem uma pergunta, o Facebook não vai ficar para trás, né? O Pelo Facebook está contrário, né? cada vez dominando mais o mercado, o Facebook tem muita informação. A Exato. gente chega em casa, o nosso WhatsApp diz assim, você chegou em casa. Pô, a gente chega no trabalho, o nosso WhatsApp diz assim, você foi para o trabalho. Assim, ó, eles sabem o nosso passo a passo 24 horas por dia. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp são uma empresa só. Eles estão lançando, acredito que no final desse ano a gente já vai ter acesso, no mais tardar do ano que vem. Quando tu mandar uma mensagem numa rede, todas as redes vão ser integradas.
Então não tem mais como fugir, né? A pessoa, se não tiver no WhatsApp, tá no Instagram, se não tá no Instagram, tá na DM Não, do... acabou, né? Ah, é melhor do que aquele Isso. chamar a atenção do MSN. E Exatamente. tocando nesse assunto ali da pergunta do Bruno, bem legal falar que hoje, se tu tem uma empresa, se tu tem um negócio, digamos que o ponto principal que tu tem que fazer é estudou o teu negócio, segundo passo, vai estudar o Facebook. Porque ele tem muita ferramenta que tu em casa consegue atingir muitas pessoas do que você pagar ali para aquele outdoor tá parado na estrada ou tá colocando um post em um momento totalmente fora, um momento que as pessoas não vão conseguir atingir a quantidade de pessoas. O Facebook ele tá ali aberto de graça para que você possa fazer todo esse trabalho aí livre. Agora tem um. Na verdade, só tem um preço a pagar, né? O preço que a gente vem falando desde o começo. Estudar. Ver o que tu E quer fazer assim, diferente. e é simples, né, Denis? O empresário não tem tempo, tem que se dedicar a outras coisas, contrate quem sabe, né? Exatamente. Olha só. Olha o poder do marketing. Isso, e não, isso é importante. É que nem muitas pessoas às vezes me param ali no dia a dia e falam: Ah, Denis, o que, que eu faço para ter 1 milhão? Denis, o que, que eu faço para ter 100 mil? O que, que eu faço para ter 500 mil? Então, assim, muitas vezes não é o que, que eu faço. É, é toda uma educação que tu tem que fazer dentro. É a mesma coisa quando você vai contratar uma pessoa que tem uma expertise dentro do marketing, um exemplo. O que ele vai primeiro entender o que, que tu está fazendo e quantas pessoas tu está conseguindo atingir. Né? Eu falo muitas vezes na mesma coisa da minha área. Não é uma pergunta simples que vai te dar uma resposta linear e eu vou virar as costas e vou seguir minha vida. Não. Então, essa pergunta engloba muitas coisas. A primeira coisa é o que tu tá fazendo para ser diferente? O que que tu tá fazendo de diferente para poder colher isso lá na frente? E infelizmente, todos nós aqui, nós não somos pessoas que conseguem olhar o amanhã, ver que amanhã eu posso ter uma vida muito mais diferente. Todos nós que eu digo é todos nós do passado, tá? Que graças a Deus eu tenho essa visão, o Michel tenho certeza que tem essa cabeça também hoje. Então assim, a gente precisa mudar radicalmente muitas coisas na nossa vida para que a gente possa colher isso amanhã, né? Isso. E o Facebook é legal, assim, Denis, para dar umas pinceladas bem rápidas. O Facebook atinge qualquer tipo de pessoa que tenha o Facebook. Então, assim, quando a gente fala de marketing, a gente fala de persona, né? A gente desenha uma persona de uma empresa e atinge essa persona. Então, o Facebook ele tem assim, ó, tu vai assistir um vídeo, ele consegue calcular a porcentagem que tu assistiu do vídeo para que tu atinja as pessoas que assistiram só mais de 90% de um vídeo. Estou dando um exemplo bem simples para vocês terem noção do tamanho que ele consegue chegar. Né? Então, assim, é públicos semelhantes, é público por faixa etária, é público de interesse. É assim, ó, a ferramenta Facebook, ela é uma ferramenta mãe. Então, hoje vou anunciar no Instagram. Não, querido, tu não vai anunciar no Instagram, tu vai anunciar no Facebook que atinge o Instagram. Isso Né? é Ele verdade. é o Isso é pai de verdade. todos. É Eu o já pai tive, de apesar todos. de não ser minha área, eu tive a oportunidade de ver já esse trabalho e acredite, você consegue ver quantas pessoas estão procurando aquele assunto naquela hora. 20 mil pessoas estão olhando isso ou olharam isso ultimamente. Ele, se tu quiser trabalhar de uma forma correta, ele vai atingir essas 20 mil pessoas, né? 30 mil, Exatamente. 40 mil, seja o que for. E persegue, né? O legal não é só que atinge, é que se atingir e tiver interesse, o Facebook tem uma ferramenta que te persegue durante isso. É espetacular. Mas para isso Todo tudo mundo precisa ter o já. quê? Para isso tudo precisa ter organização financeira, pagar o anúncio, saber conhecer os custos da tua empresa, conhecer o que tu está gastando de errado, o que tu está gastando correto, para que você possa ter aí uma diferença, um plus muito maior na quantidade de pessoas que tu pode ter para atender. Um empresário de sucesso, né, Denis? Quem já esteve dentro de uma grande organização sabe como é que funciona. Ele tem que se rodear de pessoas confiáveis de diversos perfis. Eu sou empresário de sucesso, eu não tenho um perfil tubarão, né? Eu não sou um perfil daquele cara que vai lá e fecha o negócio, não sei o quê. Eu tenho que ter alguém que tenha. Eu sou um Exato. profissional de sucesso, mas eu não domino nada de comunicação. Então, meu setor de comunicação tem que ser o melhor possível. Né? Então, tu tem que se cercar de gente
profissional, bons profissionais, para que tu tenha o olhar assim mais abrangente possível de tudo que tu vai acontecer ao teu redor. E alguns benefícios assim do marketing digital, a comunicação passou muito tempo sem a gente conseguir medir, né? Tu fazia uma ação e não conseguia saber quanto aquilo ia dar de resultado. E hoje o marketing é mensurável. A gente consegue calcular o retorno por custo investido, o custo por aquisição por cliente novo. Então tudo isso dá para mensurar. Ele é completamente segmentável. A gente já falou aqui de persona. Então assim, ó, tu vai atingir teu público com certeza, né? Se tu fizer uma ótima propaganda, um ótimo marketing, tu vai atingir o público correto. Então, assim, ó, tu vai estar com a isca no lugar lá certinho para o cara te atrair, enfim. O custo por atração é muito baixo. Então, hoje, com uma landing page, a gente consegue fazer um site custo muito inferior ao que era no passado, e isso atrai muita gente para o seu site, e isso gera leads, que são pessoas com interesse. E aí depois vem o trabalho de inbound marketing, que é pouco mais avançado. A gente tem que gerar audiência, tem que ser notório, empresário, bota sua cara no Instagram, fale sobre a sua empresa, seja o dono da van, foi o que o cara fez. A van é antes do Lang ir para frente da propaganda e depois. Hoje ele passa a credibilidade nas coisas dele, porque ele botou a cara dele lá na TV. Ele deu uma entrevista na TV uma vez, ele disse, achavam que a van era coisa do PT, ou era coisa de Cuba. Ele disse, não, a van é minha, olha aqui, tá aqui, eu sou o cara, eu sou empresário, eu sou a favor disso. Ele se posiciona, pode concordar ou não concordar, ele se posiciona, ele é a favor do presidente, ele é contra não sei quem. Então ele tem posicionamento. Quem teve a oportunidade de participar da inauguração da van em Caxias, assim, ó, é canonização dos seus trabalhadores lá. Ele falando no discurso de abertura, as meninas que estavam na frente com a camisetinha verde do Brasil choravam escutando ele falar. Então é Mas isso que tu tem que ter poder, na tua né? empresa. O poder dele, o poder, a diferença. Exatamente. E como o negócio vai diferente quando ele abraça e assume. Por quê? Não adianta ele pagar uma pessoa para fazer aquilo. As pessoas queriam ver quem era aquela pessoa que estava fazendo esse negócio crescer de uma forma tão grande, né? Isso. Então isso é muito interessante. Porque tu pega um cara que começou uma loja com 79 metros quadrados, né? Hoje, não preciso falar, Que hoje, assim, né? Passou na esquina, viu um terreno, comprou, vai sair uma van, né? Exato. E não tem quem brigue. A gente fala um exemplo aqui de Caxias. A Caxias é uma cidade que adora comer, adora ter, enfim, adora se alimentar, né? A culinária daqui é fora de série. É. Você pega um cara que abriu uma van que já tem um nome espetacular e ao lado abre um atacadão. Então, ele já abre um mercado que não tinha aqui dentro. Óbvio, com certeza tem parcerias juntos, tem sociedades juntos. Então, Claro. a importância de não ter só um ativo. A gente está falando de um cara que ele tem uma liberdade financeira. Já pode, se ele quiser parar hoje, com certeza ele para, que ele vai ter capital para isso. Mas você está falando de um cara que tem a visão do pós, né? Ele não pega apenas o público que está indo para a van. Ele consegue pegar aquela pessoa que precisa fazer a compra mensal e aí não encontra aquilo que encontrou no mercado, ele vai para a van. Ou vice-versa. E aí o que acontece? Não ter apenas um ativo. Você precisa ter mais de um ativo na tua vida, né? Independente do que tu faça, independente do teu negócio, independente do teu nicho, tenha mais um ativo e conheça o mercado que tu está entrando. Ele com certeza estudou muito, entendeu que o mercado precisava e realmente Caxias precisava. E ele veio para abalar e abalou bastante, com certeza, o mercado. Só que você olha um cara que tem uma visão espetacular. As pessoas já estavam ansiosas para abrir a van, agora abriu a van em um atacado de alimentos que as pessoas fazem. A fila é absurda, não tenho nem o que falar. Então, assim, você vê a importância de ter não só um ativo, né? E o último custo-benefício, o último benefício do marketing digital que faltou eu citar é o custo-benefício. Tu vai gastar hoje para imprimir um folheto e fazer 1000 panfletagens na rua, sei lá, vamos supor, R$ 100. Com R$ 100, com uma persona bem definida no Facebook, fazendo anúncio no Facebook, um Google AdWords, um pouquinho de Instagram e até um pouquinho de LinkedIn, se for preciso, tu atinge
milhares de pessoas. Então, assim, ó, siga a sua mídia tradicional, o teu carro de som no teu bairro, se tá num nicho muito pequeno, mas assim, ó, investe no marketing digital, porque se não é visto, não vai ser lembrado. Isso aí, a gente tocou tanto em segundo ponto, né? Segundo ativo. Eu quero só deixar claro aí, o Michel é um exemplo disso, tá? Ele tem sua empresa de marketing digital, tem os seus clientes super ativos, tem seus clientes super fiéis, né, ao seu trabalho, mas mesmo assim ele não ficou esperando. Ele tem um mercado aí também de hospedagem, né, de hotelaria, mercado totalmente paralelo. Entretanto, um mercado que é sedente do marketing digital, porque através do marketing dele ele já conseguiu deixar aí várias datas, né? A tua hospedagem, o teu hostel aí com full, né? Na verdade, totalmente lotados para vários dias. Então, assim, bem legal falar disso. Ele procurou algo totalmente fora da área dele, porém, teve o seu retorno financeiro enorme, conseguiu ter entradas dos dois lados. Teve a entrada do marketing digital e teve a entrada da sua empresa de hospedagem. Porém, olha que legal, teve a organização financeira. Ele soube separar o que é do marketing digital para o marketing digital e o que é do seu segundo ativo para o seu segundo ativo, que é a hospedagem. Onde a hospedagem está dando um plus futuramente, aí vai vir, com certeza vocês vão escutar o negócio aí que está para existir. E o marketing digital também vem crescendo bastante, né? Vem criando várias novas parcerias. E ainda tem a terceira pessoa, que é a pessoa física do Michel. Então, essas três pessoas não andam casadas. O Michel olha para um carro hoje e fala, vou comprar um passivo. Ele me falou, eu vou trocar de carro, tudo. Só que quando tu olha, por que tu vai trocar de carro? Sendo que se tu pegar aquele capital, colocar dentro da tua empresa, tu vai conseguir atingir um público muito maior. Então foi isso aí que eu até abri para ti, desculpa, mas a gente teve uma consultoriazinha rapidinho e a gente colocou os números ali no lugar. Quando a gente colocou os números no lugar, ele viu que conseguia atingir um público muito maior aí, fazendo essa organização financeira e conseguiu, né? Conseguiu investir muito mais e conseguiu alcançar novos clientes aí, grandes clientes, na verdade, hoje, que confiam a sua marca ao Michel. E ele faz um trabalho espetacular por causa disso, porque ele bota a cara dele. Isso é bem legal falar. Ele coloca a cara dele e mostra que realmente ele consegue fazer esse trabalho, ele faz a promessa e garante que realmente entrega também todo o trabalho, né, Michel? Isso é bem legal. E legal, Denis, dizer que isso só é possível estudando, né? Muito mercado, né? Bastante. Hoje, para ter um exemplo, eu moro em Torres e tenho essa segundo ativo de hospedagem, mas Torres é uma cidade extremamente turística, né? Então a gente está falando de turista para o ano inteiro. Óbvio que no verão é muito mais forte, mas assim, por mais que seja litoral, Torres oferece diversas oportunidades para quem quer vir fora da época e curtir um lugar legal e curtir um lugar agradável. Então, assim, tem que estudar onde tu vai estar, tem que conversar muito com quem já está aqui, com quem já trabalha com isso. Então, assim, cercar de pessoas positivas que falem coisas boas e que te ajudem, principalmente para o bem. Então, estar rodeado de gente bacana, de gente do bem, entender muito bem aonde tu vai pisar e o que te espera, planejar muito bem, investir com muita sabedoria, ter muita habilidade no que for investir, ter muito apreço pelo seu capital, querer muito, querer conquistar, querer coisas novas, vai passar muita dificuldade no começo, todo mundo passa, perrengue é a coisa mais normal do mundo, mas se tu não tem a vitória, se tu não tiver várias dificuldades que tu vai ter que superar, então isso é o mais legal de tudo, como eu falei antes no começo, é cada degrau que tu for conquistar,
a felicidade é muito maior do que se tu estivesse em outro lugar. Que legal, Michel, que legal. Que bom, obrigado pelo convite. E, na verdade, obrigado por ter aceitado o convite, né? Imagina, eu que Eu, agradeço. eu tenho a honra aí de ter acompanhado toda essa trajetória. Me sinto lisonjeado, como tu falou muitas vezes. Eu não conheço essa área, o que que eu faço? Você foi uma pessoa mesmo que conhece bastante do teu nicho, do teu mercado, porém várias vezes veio aqui, a gente sentou, conversamos sobre o mercado financeiro. Então, assim, você ter a humildade de saber, eu não conheço esse mercado, então me ajuda. Me ajuda como? Olha, Denis, estou vindo aqui, vou te contratar, então a gente vai, eu preciso do teu conhecimento sobre como ampliar o meu negócio. Então, assim, foi bem legal. Essa parceria aí deu resultados em tão pouco tempo, tão grandes, e a gente esperava até esses resultados virem mais à frente, né? Acabou que conseguiu vir mais rápido, está se expandindo bastante, então é bem legal. Então, assim, gente, vai fazer o teu negócio, estuda sobre o teu negócio. Tu não precisa saber de tudo, tu não precisa conhecer todo esse mercado, entende? A gente até tá fazendo um projeto bem legal com o pessoal do marketing digital. Mandar um abraço aqui pro Evandro, que ele entrou aí. Olá, Evandro, eu sou fera também no Manda mercado. fera, Na verdade, a gente tá falando de dois feras, dois caras monstros aí no mercado. mas ele é fera, muito. Evandro Isso sabe aí. muito, Conhece, esse cara aí conhece bastante. muito. Então, assim, a gente está fazendo um projeto bem legal para as empresas. Vai ser lançado em breve, mas a gente já dá uma dica bem legal. Ele é um cardápio do sucesso, é algo que vai trazer um menu para como tu atingir o teu sucesso, tá? Então, o importante, que tu falou um ponto aqui que ficou gravado na minha cabeça é se o teu círculo de amizade se cerque de pessoas que têm a visão de crescimento, que têm a mesma visão que tu tem hoje. Se hoje tu É o quer ciclo comprar um de carro, convivência. isso, se hoje tu quer comprar um carro, tu vai ver que vai aparecer várias pessoas em tua volta que também quer trocar de carro. Então, assim, ó, cerque-se de pessoas que querem a mesma situação e se afaste das pessoas que querem jogar o teu negócio para baixo, né? Porque o que a gente vê também é o outro lado da moeda. Muitas vezes a gente tem a coragem de começar um negócio, de enfrentar, de encarar, nos preparamos muito para fazer isso e quando nos jogamos as nossas primeiras conquistas, elas vêm as pedras muitas vezes de pessoas que estão mais próximas, né? Então, assim, cuidado, não se abale com essas pessoas, esteja blindado a essas situações. Por quê? Porque essas situações vão existir em todos os momentos. Como tu falou antes, tu não vai agradar todo mundo, né? Então é impossível agradar o mundo todo, porém, tu precisa saber o que tu tá fazendo e qual negócio tu quer entrar. Então, assim, tu vai se deparar, acredito que você também já se deparou com isso, né? De muitas vezes tu começa a ter as tuas conquistas e essas conquistas começam a trazer um certo incômodo para as pessoas que não tiveram a coragem de dar o mesmo passo, de ir atrás do seu próprio negócio. Então é mais fácil a gente criticar do que a gente levantar da cadeira e buscar, né? Buscar conhecimento, buscar um negócio, enfrentar. Como tu falou, não é fácil. É não ter hora para trabalhar, é não ter hora para levantar, não ter hora para deitar. Não ter hora para levantar, não ter hora para levantar, a gente tem que levantar até cedo demais, né? Na verdade, não ter hora para deitar, não ter reuniões marcadas em cima de reuniões. Na verdade, tu tem que organizar uma agenda assim espetacular da tua cabeça, sem tu errar nada, sabendo que tu tem daqui a pouco que sair dali elaborando o que tu precisa colocar em prática, né? Então, assim, Eu Michel, quero, Denis, antes de a gente finalizar, claro. falar algumas tendências para esse ano, assim, para o pessoal, para quem não é da área, enfim, para os Uhum. curiosos e que gostam de pesquisar, enfim, tem algumas coisas que são bem legais, assim, que o marketing, principalmente o digital, está trazendo para 2019. A gente já está na metade do ano, mas ainda temos bastante pela frente, bastante coisa vai acontecer. Então, o que vai se ouvir muito falar e o que está sendo feito já nas grandes organizações e grandes empresas e principalmente grandes agências que têm contas, né, Coca-Cola, por exemplo. Então, para 2019, storytelling, né, contar história o tempo inteiro, contar histórias legais, cativantes. As pessoas gostam de histórias, então conte histórias, né? No bom português é faça histórias. Tenha seus influenciadores, mas influenciadores, né, Denis, assim, não temos como contratar o Neymar, né? Então, Um assim, pouco difícil. micro-influenciadores, né? Micro-influenciadores na sua região tem muito.
É só olhar, na tua cidade tem muito, no teu nicho tem muito. Então são pessoas que com um custo bem baixo, né? Se tu é uma empresa de camiseta, às vezes por permuta tu consegue usar os micro-influenciadores, isso é Isso aí. importantíssimo. Pessoas Oferece o teu falando serviço, né? Exatamente. Pessoas falando bem do teu produto vendem mais do que propaganda. Vídeos nas redes sociais. No Brasil, para vocês terem uma ideia, nos últimos tempos, o vídeo cresceu 135%. E 70, mais de 70 pessoas, 75% das pessoas no Brasil preferem vídeos. Então, tu entra no teu Facebook, é só vídeos. Hoje em dia é só vídeo, é só o que as pessoas fazem. Então, busque confiança no que tu vai passar, principalmente seja honesto com o teu cliente, tenha uma causa. Às vezes as mulheres compram uma bolsa feita com a palha, com índio, não sei o que custa uma fortuna, mas elas estão comprando a causa, não estão comprando a bolsa, é toda uma história, então tudo se entrelaça, é contar história, é ter uma causa correta, é ser honesto com quem é o teu comprador. Tem algumas coisas que vocês vão ouvir falar, redes sociais, que dá para entrar ali no Google e dar uma pesquisadinha, ver o que é. TikTok, o Mil, Reddit e principalmente, gente, LinkedIn. Hoje todos têm que ter LinkedIn. Eu não sei usar, não importa, tenha o LinkedIn, né? Porque o LinkedIn é a rede social agora que mais está em alta com anúncios. Então hoje a gente trabalha com anúncios no LinkedIn e o LinkedIn é uma plataforma assim fantástica para business. Então assim, empresários, empresas, pessoas têm o seu currículo atualizado, isso e principalmente gere conteúdo, né? Para quem não gera conteúdo, obrigado, a gente agradece, porque tem mais nicho de mercado para nós. Hoje em dia, se tu não gerar conteúdo, digitalmente tu não é nada. Então, Exatamente. as empresas têm que estar gerando conteúdo e a gente pode gerar. Se eu sou um profissional de comunicação, eu posso falar de coisas de comunicação e ter meu blog, meu Instagram, meu LinkedIn, qualquer coisa. Então, gere conteúdo. E o personal brand, que foi o que a gente já falou, é ter uma pessoa por trás de tudo isso, que foi o exemplo da Van, que já debatemos aqui. Então, essas são os insights para 2019, que o pessoal pode dar uma pesquisadinha, que vai ser bem legal. Que legal. Olha só, material de graça, hein? Uns insights bem fortes de graça. Então, que legal, gente, que legal. Aproveita. Michel, muito obrigado mesmo, tá? Agradeço aí ter tirado o tempinho do teu domingo pra gente bater esse papo. E ela vai ficar salva a live aí durante as 24 horas. E quem quiser aproveitar, aproveita, né? Depois tem mais material soltando. Então, muito obrigado, Michel. E espero que continuamos aí nessa crescente, né? Nesse volume de crescimento aí, não só pessoal, profissional, financeiro, em todos. Tu sabe que tu pode contar comigo sempre para o que precisar da tua parte financeira, que sempre vai ser uma alegria enorme te ajudar e te ver crescendo, tá bom? Legal, eu quero mandar um abraço ao pessoal que estava nos assistindo, a Débora que mandou recado, a todos que mandaram ali as suas palmas. Quem quiser pode me procurar no meu Instagram, MichelDV, tem todas as informações minhas. E quem quiser seguir a minha agência de marketing digital, é MDV Comunicação, também no Instagram. Estou toda hora gerando conteúdo legal, conteúdo interessante, dando uma pincelada do que as grandes redes estão fazendo, que isso é importante. E quem quiser para hospedagem, entre em contato aí que Torres é Olha só, todos os nichos. Então tem como se hospedar. A gente se hospeda, curte uma praia maravilhosa e ainda vai para outro ponto que consegue aí, se quiser se hospedar por 2 dias, ter aulas incríveis com ele, é só contratar. Procura, que realmente eu recomendo, assina embaixo, ele é espetacular, faz um material de primeira classe. Muito obrigado, Michel, tá? Fica com Deus, aquele abraço e o que tu precisar, tem meu número, manda um alô, tá bom? Que a gente vai se ajudando, tá bom? Tá Forte bom, gente. abraço. Entre em contato quem precisar. Um abraço. Tchau, Isso aí, boa noite. brigadão. Tchau, Boa tchau. semana. Vamos aproveitar.